Na aula de hoje nós vamos falar sobre coeficientes. Os coeficientes, eles medem o risco ou probabilidade que qualquer pessoa da população tende a vir a adoecer ou morrer em determinado local e ano. Então, primeiro nós vamos falar sobre os tipos de coeficientes e depois nós vamos explicar cada um mais detalhadamente. Primeiro, morbidade. Então, os coeficientes de morbidade em geral são de prevalência e incidência. Teremos ainda os coeficientes sobre letalidade e, por último, os coeficientes de mortalidade, que em geral seriam por causas, por idade e mortalidade geral. Vou numerar um por um para ficar mais fácil o entendimento de vocês. Primeiro, coeficiente de morbidade. Ele vai medir o risco de uma pessoa adoecer em um determinado local e ano. Ele é capaz de apontar os principais problemas de saúde de um local. Então, ele permite propor medidas eficazes de prevenção e controle dos fatores de risco. Portanto, em determinado local, em determinado tempo, ele vai medir o risco de uma pessoa ficar doente. Com esse coeficiente em mãos, nós temos capacidade de trabalhar melhor esses dados e, portanto, gerar a prevenção e o controle desses fatores de risco, como a gente acabou de comentar. O coeficiente de morbidade, ele é dado pela fórmula número de casos de uma doença divididos pelo tamanho da população vezes 10 elevado a n. O n, no caso, sempre vai ser uma potência determinada pelo tamanho da população, pelo número da população. Então, poderia ser 10 elevado ao quadrado ou ao cubo, certo? Quem vai determinar isso, na verdade, é o tamanho da população. 1.1. Coeficiente de prevalência. Ele vai medir a frequência de determinada doença. Inclui, portanto, casos novos e os casos antigos. No entanto, ele vai ser uma fotografia da situação. Ele fotografa o momento que está sendo apresentado para aquele quadro. Então, ele é relacionado à frequência de certa doença. A fórmula é dada pelo número de casos conhecidos de uma certa doença em um certo local e espaço, dividido pelo tamanho da população, vezes 10 elevado a uma potência também de n. Quais são as situações que vão aumentar a prevalência? Maior número de casos novos diagnosticados, obviamente vai aumentar o n e aumenta a prevalência. Imigração de doentes, ou seja, doentes que chegam naquela região que está sendo estudada, que está sendo abordada. E a diminuição da mortalidade por doenças crônicas. Obviamente, se você tem menos pessoas adoecendo, menos pessoas morrendo, o número de doentes vai ser maior. Então, são esses três fatores. Maior número de casos novos, quanto mais diagnósticos nós fizermos, maior número de doentes. Imigração de doentes, quanto mais doentes chegarem para nós, aumenta o N também. E a diminuição da mortalidade. Se a pessoa tem a doença, porém ela não morre, o N sempre vai ser muito maior. Ao contrário, quais são as situações que vão diminuir a prevalência? Primeiro, aumento do número de óbitos. Segundo, aumento do percentual de pacientes curados. E terceiro, a emigração de doentes, ou seja, o paciente que estava naquela determinada região que a gente estava estudando e ele migra para outro local. Se vocês analisarem, é simplesmente o contrário, né? As situações que aumentam são as contrárias, obviamente, das que diminuem a prevalência. O coeficiente de incidência. Ele vai medir a frequência de casos novos de uma doença em certo local e tempo. Traduz a ideia de intensidade. Se na prevalência ele era uma fotografia, aqui a gente vai ter mais uma ideia de intensidade relacionada à doença. Ele permite avaliar a progressão da mesma. Então, a palavra-chave para incidência é casos novos. A fórmula é dada por número de casos novos de uma doença em uma determinada comunidade, em um certo espaço e tempo, dividido pelo número de pessoas expostas ao risco de adquirir a doença nesse mesmo período, vezes 10 elevado a uma potência. Então, não é na população inteira, é no número de pessoas que podem estar expostas a essa patologia. O coeficiente de letalidade, ele vai medir o risco de pessoas doentes evoluírem para óbito. Portanto, ele mede a gravidade da doença. Então, nós vamos ter doenças mais graves e doenças menos graves. A gravidade, se vocês entenderam bem o que ele quis dizer, é daquelas pessoas que estão doentes. Essa doença mata muito ou ela mata pouco? Traduzindo para palavras mais simples, é isso. Então, ele mede o risco de pessoas doentes evoluírem para óbito. A fórmula do coeficiente de letalidade se dá pelo número de óbitos por doença em um tempo x e um lugar y, em um certo local em um certo tempo, dividido
pelo número de doentes dessa tal doença na mesma época e na mesma área, vezes sempre 10 elevado a uma potência de n. Coeficientes de mortalidade. Eles vão medir a probabilidade que qualquer pessoa tem de morrer em certo local e em certo ano. Em geral, nós temos coeficiente de mortalidade geral, coeficiente de mortalidade infantil e coeficiente de mortalidade geral por causas. Então, agora também nós vamos especificar mais detalhadamente um por um. 3.1, então, coeficiente de mortalidade geral. Ele vai medir a probabilidade que qualquer pessoa da população tem de morrer em certo local e em um certo ano. A fórmula, portanto, se dá pelo número de óbitos totais em um determinado tempo estipulado e em um determinado local, dividido pela população nessa mesma área e nesse mesmo período, vezes 10 elevado a uma potência de n. Qual a interpretação do coeficiente de mortalidade geral? Ele vai expressar a frequência anual de mortes. Então, taxas elevadas podem estar associadas a baixa condição socioeconômica ou refletir, então, uma elevada proporção de pessoas idosas na população total. Vamos analisar isso com um pouquinho mais de cuidado. Taxas elevadas podem estar associadas a baixas condições socioeconômicas. Obviamente, em locais com menor renda, com mais pobreza, a taxa de mortalidade em geral ela tende a ser um pouco mais elevada. Entendem isso, né? Que a relação socioeconômica está diretamente relacionada ao coeficiente de mortalidade geral. Ou então, ele vai refletir a elevada proporção de pessoas idosas na população total. Naqueles países que nós temos uma elevada taxa de idosos na população, a mortalidade geral também vai ser elevada, porque a gente tem mais idosos, que está a faixa mais suscetível de mortalidade, então, consequentemente, a mortalidade geral também vai estar aumentada. Quais são os usos do coeficiente de mortalidade geral? Ele vai analisar variações geográficas e temporais da mortalidade. Então, depende de cada local que está sendo estudado, em certo local e em certo tempo. A gente pode, às vezes, comparar cidade com cidade, estado com estado, país com país, ou a mesma cidade, mesmo estado e mesmo país em tempos diferentes. Vai ficar muito mais claro para a gente comparar um com o outro. O coeficiente de mortalidade geral, ele ainda possibilita o cálculo do crescimento vegetativo da população. O que é o crescimento vegetativo da população? Simplesmente a gente pega o número total de pessoas que nascem e subtraem o número de pessoas que evoluem para óbito, que morrem. Então, isso é a taxa vegetativa. Então, o coeficiente vai ter uma utilidade para a gente calcular essa proporção. Ela vai contribuir também ainda para estimar o componente migratório, que é aquilo que a gente tinha comentado das pessoas que vêm ou das pessoas que saem de determinada área que está sendo estudada. Coeficiente de mortalidade geral. Quais são as limitações do coeficiente? Ele tem, em geral, dificuldade de comparação entre duas regiões, principalmente se a gente tiver uma estrutura etária diferente. Lembra que a gente tinha comentado em que em países, locais que a gente tem a população idosa mais abundante, mais elevada em relação aos jovens, a taxa de mortalidade geral vai ser mais elevada. Então, eu não posso comparar o coeficiente de mortalidade geral de um local em que nós temos muitos idosos com um outro local em que nós temos muitos jovens. Esse coeficiente ele não vai ser tão útil para a gente comparar populações distintas. 3.2. Coeficiente de mortalidade infantil. O coeficiente de mortalidade infantil, ele mede a probabilidade que uma criança nascida viva tem de morrer antes de completar 1 ano de idade. Ele permite avaliar as condições de vida e de saúde de uma certa comunidade. A fórmula que a gente utiliza para realizar o coeficiente de mortalidade infantil se dá por número de óbitos em menores de 1 ano dividido pelo número de nascidos vivos vezes 1000. Ok? Lembrar que aqui, nesse coeficiente, a gente tem a multiplicação já definida, que seria sempre multiplicado por 1000. Interpretações do coeficiente de mortalidade infantil. Em geral, a gente divide o coeficiente de mortalidade infantil, a taxa, em alta, quando a gente tem mais do que 50 mortes por 1000, médias entre 20 e 49 mortes por 1000 e baixas quando nós temos menos do que 20 mortes entre 1000. A alta taxa de mortalidade infantil ela vai refletir, de maneira geral, baixos níveis de saúde e de desenvolvimento socioeconômico.
O coeficiente de mortalidade infantil ele é muito utilizado para a gente ter uma ideia, um parâmetro de como é o desenvolvimento daquela região, daquele estado, daquele país que está sendo analisado. Ele é um critério muito utilizado para a gente ter essa base, essa comparação. Então, em geral, ele reflete o nível de saúde e também do desenvolvimento socioeconômico. O coeficiente de mortalidade neonatal ele é um desdobramento do coeficiente de mortalidade infantil. Então, o coeficiente de mortalidade infantil ele é um todo e dentro desse coeficiente nós temos algumas subdivisões. O primeiro que nós vamos estudar é o coeficiente de mortalidade neonatal, 3.2.1. Então, ele vai incluir apenas os óbitos em crianças menores de 28 dias e vai traduzir, em geral, a assistência ao parto pré-natal e nos primeiros dias de vida. Então, se você tem um coeficiente de mortalidade neonatal muito baixo, significa que você está tendo uma boa assistência, uma assistência adequada tanto ao parto como ao pré-natal e nos primeiros dias de vida daquela criança, certo? Coeficiente de mortalidade neonatal precoce. Então, nós estamos desdobrando cada vez mais. O coeficiente de mortalidade neonatal precoce, ele mede o número de óbitos em crianças de 0 a 7 dias, até 7 dias. Se no outro a gente tinha de 0 até 28, aqui nós temos de 0 a 7. Ele permite uma avaliação mais precisa da qualidade do pré-natal e do parto, por ele ser mais estrito, mais específico. Em contrapartida, nós temos também o coeficiente de mortalidade neonatal tardia, que vai medir o número de óbitos em crianças de 7 até 27 dias. É uma variação a mais nesse coeficiente que nós estamos estudando no coeficiente de mortalidade infantil. Então, nós temos o coeficiente de mortalidade neonatal tardia e a precoce. Temos ainda o coeficiente de mortalidade infantil tardio ou pós-neonatal, que seria também outro desdobramento, mais um. É importante vocês definirem isso para não confundirem na hora das provas. O coeficiente pós-neonatal, ele vai medir o número de óbitos em crianças na faixa entre 28 dias até 1 ano de idade. Entenderam? Então, os desdobramentos de 0 a 7, de 7 a 27 ou até 28 e de 28 até 1 ano. Esses são os desdobramentos que vocês devem lembrar. Malformações congênitas e anomalias genéticas, eles vão ocupar ainda o primeiro lugar entre as causas de morte nessa faixa de 28 dias, de praticamente um mês, até 1 ano de vida. Em segundo, nós temos as doenças respiratórias. Em terceiro, as doenças infecto-parasitárias. Lembrando então, malformações congênitas e anomalias genéticas ainda são em primeiro lugar, seguidas de doenças respiratórias e, em terceiro lugar, as infecto-parasitárias. 3.2.3. Nós temos o coeficiente de mortalidade perinatal. É um coeficiente um pouquinho diferente, que ele vai compreender as mortes no período perinatal, que se estende de 22 semanas de gestação até 7 dias completos após o nascimento. Então, você inclui nesse coeficiente ao finalzinho da gestação. O cálculo, a fórmula que nós utilizamos para isso é número de nascidos mortos mais o número de óbitos em menores de 7 dias dividido pelo número de nascidos vivos mais os nascidos mortos vezes 1000. Então, eu vou repetir que esse é um pouquinho mais complicado, né? É o número de nascidos mortos mais o número de óbitos em menores de 7 dias dividido pelo total, que seriam os nascidos vivos e os nascidos mortos vezes 1000. Uma observação aqui em relação ao coeficiente de mortalidade infantil. O Brasil apresentou queda importante do coeficiente de mortalidade nos últimos anos, ok? Os fatores que contribuíram para essa queda da mortalidade infantil importante foram vacinação, que tem sido cada vez mais eficiente. O programa de vacinação brasileiro ele é muito eficiente. A amamentação. O que seria especificamente na amamentação? Os programas que incentivam a amamentação, né, cada vez mais exclusiva, até os 6 meses, enfim. Os programas de amamentação têm diminuído, contribuído para diminuir a mortalidade infantil. A melhora, apesar que ainda não sendo uma melhora muito importante, mas a melhora no saneamento básico e nas condições de moradia. Todos esses fatores associados contribuíram em conjunto para a diminuição do coeficiente de mortalidade infantil no Brasil nos últimos anos. Agora, nós vamos falar sobre o coeficiente de mortalidade por causa, seria o 3.3. Então, ele vai medir
o risco que uma pessoa de alguma determinada população tem de morrer por uma determinada doença. Então, é por causa específica, por aquela doença. A fórmula se dá pelo número de óbitos por determinada doença, dividido pela população no mesmo local e no mesmo período, vezes 10 elevado a uma potência de n. Vamos começar agora com os desdobramentos dos coeficientes de mortalidade. O primeiro que nós vamos ver agora é o coeficiente de mortalidade materna, é o 3.3.1. Ele vai definir o número de mortes em mulheres devido às complicações da gravidez, do parto, do puerpério e inclui-se nisso os abortos. Vai avaliar a qualidade do serviço prestado à mulher em todo esse período, na gravidez, parto, puerpério, ok? Então, a fórmula se dá pelo número de óbitos por causas maternas dividido pelo número de nascidos vivos vezes uma potência de 10 elevado a n. Ele vai refletir a qualidade da atenção à saúde da mulher. Como a gente já tinha os outros coeficientes, mas esse ele é um pouco mais específico, então ele vai refletir a saúde da mulher especificamente. Quais são as limitações do coeficiente de mortalidade materna que nós temos? A gente tem, às vezes, imprecisão na declaração de óbitos maternos. Às vezes, erros no preenchimento de atestado de óbito, subnotificação. Então, tem vários problemas que acabam dificultando a avaliação do coeficiente de mortalidade materna. 3.3.2. Coeficiente de mortalidade por causas externas. O número de óbitos por causas externas por 100 mil habitantes é em um certo local e espaço. Essa é a definição de coeficiente de mortalidade por causas externas. O número de óbitos por causas externas, que nós vamos definir mais à frente, em 100 mil habitantes em um certo local e um certo espaço. Ele pode ser usado, esse coeficiente, para subsidiar processo de planejamento, gestão, ação preventiva. Em geral, o coeficiente ele sempre vai ter um propósito de ser estudado, de ser abordado. Nesse caso, para planejamento, gestão e, obviamente, ação preventiva para diminuir esse número. Nos últimos anos, é importante lembrar que houve um aumento dessa taxa em todas as regiões do Brasil. Em todas elas, houve aumento da taxa de mortalidade por causas externas. A principal causa que ele fez essa elevação são os homicídios e os acidentes de transporte. 3.3.3. Agora nós vamos falar sobre os coeficientes de mortalidade por neoplasias malignas. Qual a definição? Seria o número de óbitos por neoplasias malignas em certo local e certo espaço por 100 mil habitantes. As principais localizações primárias de neoplasias malignas que vão contribuir para o aumento desse coeficiente de mortalidade são, em primeiro lugar, pulmão, segundo, traqueia e brônquios, terceiro, esôfago, quarto, estômago, quinto, cólon. A gente tem toda uma lista, mas as principais são essas. Vamos repetir então com calma para vocês gravarem. Primeiro, pulmão, segundo, traqueia e brônquios, terceiro, esôfago, quarto, estômago e por último, cólon.